Nunca fale esta frase em voz alta. Andrew Carnegie dizia algo que deixava as pessoas desconfortáveis. Palavras não são apenas sons. Elas são comandos para o cérebro. E existe uma frase que, segundo ele, destrói mais riqueza do que crises, governos ou mercados. Uma frase tão comum que quase todo mundo a diz. Mas tão perigosa que pode sabotar uma vida inteira. A frase é simples. Eu não posso. Carnegie acreditava que, no momento em que uma pessoa fala isso em voz alta, algo invisível acontece. O cérebro fecha portas. A mente para de procurar. O corpo se retrai. Dizer eu não posso é como apertar um botão de desligar interno. Ele observava isso em operários, empresários, investidores e líderes. Sempre que alguém dizia essa frase, o comportamento mudava. A pessoa parava de tentar. Parava de criar. Parava de crescer. Carnegie dizia que o mundo não limita você. Você se limita quando verbaliza suas próprias barreiras. Quando você fala eu não posso, o cérebro entende isso como uma ordem. E começa a obedecer. Por isso ele dizia que a maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade. Fracassa porque se proíbe antes mesmo de tentar. Ele via pessoas inteligentes recusando promoções. Empreendedores desistindo de ideias. Investidores deixando oportunidades passarem. Tudo porque, em algum momento, disseram para si mesmos: isso eu não posso. Carnegie chamava isso de prisão verbal. Você constrói as grades com as próprias palavras. E o mais perigoso é que isso parece proteção. Você acha que está sendo realista. Que está sendo prudente. Mas, na verdade, está sabotando o próprio futuro. Carnegie acreditava que, se uma frase pode destruir uma vida, outra pode reconstruí-la. Por isso ele ensinava algo simples. Nunca diga eu não posso. Troque por algo completamente diferente. Eu vou descobrir como. Essa frase mantém o cérebro aberto. Mantém a mente em busca. Mantém o corpo em movimento. Carnegie dizia que riqueza não vem de quem sabe tudo. Vem de quem se recusa a desistir. Sempre que ele enfrentava algo que parecia impossível, ele não dizia eu não posso. Ele dizia: eu ainda não sei como, mas vou descobrir. E isso mudava tudo. Em vez de medo, surgia a curiosidade. Em vez de paralisia, surgia a ação. O cérebro começava a procurar caminhos. Pessoas. Ideias. Soluções. Carnegie construiu um império assim. Não porque tudo era fácil. Mas porque ele nunca se proibiu verbalmente de tentar. Ele dizia que o mercado recompensa quem permanece no jogo. E quem disse eu não posso sai do jogo antes mesmo de começar. No final da vida, Carnegie resumiu tudo em algo simples. Você não é limitado pelo mundo. Você é limitado pelas frases que aceita como verdade. Por isso, se você quer ser rico, existe uma coisa que você nunca deve dizer em voz alta. Eu não posso. Troque por eu vou descobrir como. E sua vida começa a obedecer. Ele dizia que o maior erro que uma pessoa pode cometer não é falhar. É se rotular. Quando você diz eu não posso, você não está descrevendo uma situação. Você está definindo uma identidade. O cérebro não escuta contexto. Ele escuta afirmações. Se você repete que não pode, o cérebro para de procurar caminhos. Ele aceita aquilo como um limite. E limites aceitos viram realidade. Carnegie observava isso nos negócios todos os dias. Ele via homens brilhantes recusando oportunidades porque se julgavam pequenos demais. Via investidores evitando riscos porque se diziam incapazes. Via trabalhadores nunca pedindo mais porque acreditavam que não podiam. E então se perguntavam por que a vida nunca mudava. Mas os homens que prosperavam faziam o oposto. Eles não negavam as dificuldades. Negavam a própria rendição. Quando algo parecia impossível, eles não diziam eu não posso. Eles diziam ainda não sei como. Essa pequena mudança mantinha o cérebro ativo. Carnegie dizia que a mente humana é uma máquina de solução. Mas só funciona quando você não a bloqueia com frases de derrota.
Quando você diz eu não posso, você fecha a porta. Quando diz eu vou descobrir como, você abre 1000 janelas. Ele chamava isso de inteligência aplicada. Não é sobre saber mais. É sobre não desistir cedo demais. Muitas pessoas acreditam que os ricos são mais inteligentes. Carnegie sabia que isso era falso. Eles apenas são mais persistentes. Eles continuam procurando respostas enquanto os outros param. A diferença entre quem vence e quem fica para trás quase sempre está nessa frase. Eu não posso. Ou eu vou descobrir como. Carnegie construiu a maior empresa de aço do mundo assim. Ele não sabia como automatizar. Ele descobriu. Não sabia como reduzir custos. Ele pesquisou. Não sabia como vencer concorrentes. Ele testou. Nunca disse eu não posso. E cada vez que ele se recusava a pronunciar essa frase, sua mente encontrava um novo caminho. Carnegie dizia que o mundo recompensa quem permanece curioso. A curiosidade mantém você em movimento. A rendição encerra a jornada. E eu não posso é uma forma de rendição. A maioria das pessoas usa essa frase centenas de vezes por dia. Eu não posso ganhar mais. Eu não posso mudar de carreira. Eu não posso empreender. Eu não posso investir. Eu não posso sair dessa situação. E cada vez que diz isso, reforça a própria prisão. Carnegie dizia que o cérebro humano não distingue verdade de repetição. Se você repete algo o suficiente, ele se torna real. Por isso, a riqueza começa na linguagem. Mude a forma como você fala consigo mesmo, e você muda a forma como age. Quando você troca eu não posso por eu vou descobrir como, algo muda. Você começa a procurar pessoas que sabem. Cursos. Livros. Oportunidades. Você entra em movimento. E movimento cria chance. Carnegie também dizia que o fracasso mais caro é o fracasso que você nunca tentou evitar. As pessoas mais pobres que ele conheceu não eram as mais azaradas. Eram as que mais se proibiam. Elas se bloqueavam antes que o mundo tivesse a chance de dizer não. Mas quem próspera deixa o mundo dizer não. Eles tentam. Ajustam. Tentam de novo. Nunca se limitam com palavras. E é por isso que Carnegie dizia que nunca fale essa frase em voz alta se você quer ser rico. Porque uma vez que você diz eu não posso, sua mente começa a obedecer. Mas quando você diz eu vou descobrir como, sua vida começa a mudar. Riqueza não vem de sorte. Vem de linguagem. E quem controla as próprias palavras controla o próprio destino. Carnegie acreditava que cada pessoa carrega dentro de si 2 mundos. O mundo que existe. E o mundo que poderia existir. A ponte entre eles é construída pelas frases que você repete. Quando você diz eu não posso, você constrói um muro. Quando diz eu vou descobrir como, você constrói uma ponte. E quem constrói pontes atravessa. Carnegie dizia que a maior diferença entre ricos e pobres não está no banco. Está no vocabulário. Os pobres falam em limites. Os ricos falam em caminhos. Um diz: isso é impossível. O outro diz: isso ainda não foi feito. E o cérebro reage de forma diferente a cada um. Quando você fala em impossibilidade, a mente para. Quando fala em possibilidade, a mente procura. Por isso, a maioria das pessoas vive exatamente a vida que descreve em voz alta. Se você se chama de pequeno, o mundo te trata como pequeno. Se se chama de incapaz, as oportunidades passam por você. Se se chama de limitado, você se torna limitado. Carnegie dizia que a mente é um terreno fértil. Tudo o que você planta cresce. Se você planta frases de derrota, colhe estagnação. Se planta frases de busca, colhe progresso. E esse é o verdadeiro segredo da riqueza.